6 a 8. Tiago, capítulo de número 1, versículo 6 até o 8. Glória a Deus. Tiago, capítulo de número 1, versículo 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Amém? Os irmãos, pode se assentar adorando o nome do Senhor Jesus. Nós temos alegria, irmãos. Hoje de manhã nós tivemos uma escola dominical abençoada, uma consagração abençoada. A glória de Deus desceu aqui na manhã desse dia, e nessa noite não é diferente também não. A glória de Deus está aqui, e com certeza Deus tem uma palavra para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Somos agradecidos a esse Deus maravilhoso. O texto que nós lemos, Tiago, ele fala acerca de algumas provas, tentações que o crente passa, que nós passamos. E ele vai explicar aqui sobre dúvida, sobre o crente duvidar, sobre o crente ter dúvida, né? Tem crente que duvida da sua própria oração. Não sei se Deus está me ouvindo, não sei se Deus está me atendendo. Então Tiago, ele fala que nós temos que pedir não duvidando, temos que pedir acreditando. Você ora, não é você que vai decretar, não é nós que decretamos, nós apenas oramos e Deus faz o que tem de fazer. Aí, com base nesse texto, o Espírito de Deus colocou no meu coração nesse dia para falar sobre vencendo a dúvida, irmãos. Nós estamos vivendo uns dias de muitas dúvidas. Muita dúvida no mundo espiritual. As pessoas já não têm mais credibilidade no Evangelho como tinha antigamente, porque a dúvida vem roubando, vem tirando a preciosidade da palavra no coração, devido a escândalos, devido a tanta coisa que vem acontecendo no meio evangélico, no meio do povo de Deus. Aí as pessoas começam a duvidar, as pessoas começam a ter dúvida no seu coração. Será que é Deus mesmo? Será que é Deus que está neste lugar? Será que é Deus que falou? Será que é Deus que está falando? Então começa a especulação de dúvida dentro do nosso coração. E nós, como servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, nós não podemos ter dúvida na nossa vida. Se eu orar por alguém e eu duvidar do momento que eu estou orando, eu estou perdendo o meu tempo. Eu estou perdendo as palavras que eu estou ministrando. Eu tenho que acreditar, eu não posso duvidar. E Deus nos levou, irmãos, vamos destacar aqui 3, tem mais. Mas o que o Espírito de Deus colocou no meu coração foi: alguém conhece a história de João Batista? João Batista foi o quê? Uma voz que clamava no deserto. Jesus Cristo, ele foi o precursor de Jesus, ou seja, ele veio antes de Jesus para abrir o caminho. É como vai desmatar um mato, o trator vai arar, mas antes do trator arar, existe a máquina de esteira, que ela vai arrancar, os tocos, vai arrancar tudo. João Batista veio com essa dinâmica para abrir caminho para Jesus depois começar o seu ministério aos 30 anos. E os irmãos sabem que João Batista tinha uma autoridade muito grande para pregar, irmãos.
João Batista, quando ele estava na beira do Jordão, que apareceu um monte de escriba, de fariseu, de saduceus, e João olhou na fila e viu aquele povo, João não teve medo não, ele disse o quê? Olha aqui, raça de víboras, raça de cobra, raça de jiboia. Ele pregou, ele falou dessa forma. O que vocês estão vindo? Até quando vocês não vão aprender a fugir da ira de Deus? Vocês estão vindo aqui só para poder ver, depois sair falando alguma coisa? Então João ele tinha autoridade. João pregava arrependimento. João pregava que Jesus seria o Salvador do mundo. Portanto, que quando João estava fazendo o batismo na beira do Jordão, na fila que estava as jiboias, na fila que estava as víboras, estava quem? Um cordeiro. João olhou naquela raça de víbora e falou assim, ó, no meio dessas raças de víbora aí, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele falou, esse é o Cordeiro de Deus, esse é o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, do qual eu não sou digno de desatar, de amarrar as suas sandálias. Não sou digno. Aí Jesus chega para ele e diz, João, me batiza. João falou, não vou batizar o senhor não. Ixi, o senhor que tem que me batizar. Eu que quero ser batizado. João, deixa por agora, para que cumpra a justiça do Pai, para que cumpra a justiça de Deus, você vai me batizar. E João batizou Jesus. João batizou Jesus. Aí, irmão, passou os tempos. A Bíblia diz que João fez uma denúncia séria de Herodes. João fez uma denúncia séria de Herodes. Herodes era o quê? O rei da época. Era o rei. E João Batista, ele faz a denúncia dizendo, olha, Herodes, a mulher que você está possuindo, você não pode possuir, a mulher do teu irmão, Filipe, você não pode possuí-la. Você já tem esposa. Isso é adultério. Isso é errado. Isso não pode. Aí a Bíblia diz que Herodes ficou raivoso e pegou João Batista e levou para onde? Por cárcere. Levou para a prisão. Falou, para você aprender a não mexer com o rei. Eu sou rei. Eu sou rei. Eu mando e desmando, faço e desfaço. E João Batista foi para a prisão. Lá no capítulo de número 11 de Mateus, João está no cárcere. E olha para os irmãos, João, ele viveu com Jesus. Ele andou com Jesus. Teve discípulo de João que largou de andar com João para andar com Jesus. E agora João está lá no cárcere. E irmão, cárcere, está falando o quê? De prisão, de luta, de dificuldade. Está falando de momento que às vezes acontece comigo, acontece com você, acontece conosco, e nós não sabemos como fazer. Aí a Bíblia nos diz assim, lá no capítulo 11, o título aí, no capítulo 11 está escrito assim, João Batista envia 2 discípulos seus, a quem? A Jesus. A Jesus. Olha o que a luta, olha o que a dificuldade faz com a minha vida e com a sua vida, irmãos. Olha o que o problema, que as guerras espirituais, que os problemas fazem com nossa vida. A Bíblia nos diz assim, versículo 1 do capítulo 11, e aconteceu que acabando Jesus de dar instrução aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e pregar nas cidades deles. Versículo 2. Quem? Quem? Qual João? O Batista. Estava na onde? No cárcere.
E João, ouvindo falar no cárcere de quem? Dos feitos de Cristo, chamou 2 dos seus discípulos e falou: vem cá, tem uma missão para vocês. Olha, irmão, talvez você pensa que você está desviando, não é não, é a dúvida que surge na hora da luta, é a dúvida que surge na hora da dificuldade. Olha aqui, João enviou os 2 discípulos, e mandou os 2 discípulos fazer o quê? Versículo 3, a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outros? Espera aí, ele não batizou ele? Ele não andou com ele? E agora ele manda 2 discípulos chegar para ele e dizer assim: vai lá fora porque eu estou preso. Pergunta se é ele mesmo, porque agora eu estou na dúvida, se é ele mesmo que veio para remir Israel. Eu não estou entendendo mais. Vai lá, se vê se é ele. Aí diz, a dizer-lhe: é aquele que havia de vir? Ou o quê? Ou nós esperamos outros? Ou nós esperamos um outro Jesus vir? Será que é ele mesmo que está lá fora fazendo milagre? Será que é ele mesmo que está lá fora ressuscitando o morto? Será que é ele que está abrindo os olhos do cego, dando audição ao surdo, dando fala ao mudo? Será que é ele que está colocando o paralítico para andar, expulsando os demônios? Será que foi ele que eu batizei lá no Jordão? O que gerou em João? Dúvida. Dúvida. E a dúvida, irmãos, a dúvida na minha vida, na tua vida, ela impede o agir de Deus. Deus não opera na dúvida. Deus não opera quando eu duvido, porque eu tenho que crer. João podia falar assim: ó, vai lá fora e fala para Jesus que eu estou preso, por causa da palavra dele. Mas ele duvidou. E quem era João? Irmão, quem somos nós perto de João? Misericórdia. Se ele fez isso, se aconteceu isso com ele, quem dirá conosco? Quem dirá com nós? Quantas das vezes nós duvidamos? Quantas das vezes nós deixamos de acreditar que Deus é Deus, irmãos, e que para Deus não precisa provar para a igreja que Ele é Deus, porque Ele é Deus e não há outro fora Ele é Deus na igreja. A Bíblia nos diz que Jesus mandou os discípulos levar a resposta. O que Jesus falou para eles? Jesus falou para eles: fala para o João que sou eu. Foi a resposta? Há momentos que a palavra não resolve, mas um simples gesto de carinho demonstra amor por nós. Há momento que a palavra, há momento que você vai consolar alguém, às vezes é igual na morte. Quando morre um ente querido da gente, por mais que a gente dê palavras consoladoras, a gente sabe que é difícil. Não é fácil. Aí Jesus respondendo disse: vem cá vocês dois, vai lá e fala para o João. E ide anunciar a João o quê? O que vocês estão ouvindo e vendo. O que eles estavam ouvindo e vendo? Ouvindo a palavra e vendo os milagres acontecer. Irmão, o Espírito de Deus testifica ao meu espírito, como fala em Romanos. Se você e eu, a partir de hoje, começar a acreditar mais no poder de Deus, a tua mão será uma bênção nesta cidade, e aonde tu colocar o pé, a glória de Deus vai estar. Alei me deve calamassarabacandaramanás.
e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Jesus deu essa responsabilidade, não foi lá fora, ele deu essa responsabilidade para a igreja. Ide, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, foi a ordem de Jesus. Então, olha para a tua mão assim, ó, olha, eu vou santificar, para que a glória de Deus manifeste na minha vida. Jesus falou para ele, vai lá e fala para ele, que vedes. Aí, o que ele estava vendo? Versículo 5, quem pode falar comigo aí? Vamos lá, 1, 2, 3. Os cegos vê, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Aí João certamente falou, agora eu posso morrer tranquilo, porque é ele. Porque os dias da morte de João estava chegando, irmãos. Já estava próximo. Então não duvide do que Deus pode fazer. Segunda pessoa que duvidou. A Bíblia nos diz, lá no livro de Mateus, capítulo de número 11. Capítulo 14, perdão. Capítulo 14, versículo 25. Mateus 11, 14 e 25. Diz assim, Mateus 14, 25 até o 31. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se para eles, caminhando por cima do... Quem estava caminhando por cima do mar? Ele estava num barco? Ele estava numa lancha? Ele estava num caiaque? Estava numa prancha? Ele estava o quê? Andando, a pé, andando, sobre as águas. E a Bíblia diz, e os discípulos vendo caminhar sobre as águas, fez o quê? Assustou. Assustaram. Olha aí, versículo 26. Assustaram dizendo, eu até imagino, você imagina os discípulos dentro do barco, e é um fantasma! Porque está aí, ó. Não é isso que eles falaram? É um fantasma! O medo é antigo, viu, irmão? E você sabe que o medo, é bom o ser humano ter medo, porque o medo é uma defesa do corpo. Porque tem gente que é muito corajosa, eu sei nadar, já foi embora. Isso aí para mim, já foi embora. Então o medo, às vezes, é defesa do nosso corpo. Aí os discípulos, é um fantasma! E gritaram com medo, ficou com medo. Mas você imagina, você é ali no Rio Grande, você está indo lá para Delfinópolis, aí de repente você está dentro da balsa, e passa, um assim, ó, vem do seu lado, é capaz que todo mundo pula da balsa. Hã? Você imagina bem? Gente, eu estou vendo um vulto. Tem gente que vai fazer o sinal da cruz, só Jesus para ter misericórdia, vai desviar na hora. Aí a Bíblia nos diz que eles gritaram de medo. Aí o versículo de número 27, Jesus lhes falou logo. Jesus não demorou, não, falou logo, dizendo, entende? Entende o quê? E não? Ei, fica com medo não. Sou eu. Sou eu. Irmã, irmão, fica com medo não. Jesus está na sua vida. Esse vento que está é para te colocar mais perto de Deus. Esse vento que está soprando, Jesus está vindo sobre ele para te dar vitória, para te garantir um milagre, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Só que o Pedro teve o quê? Nós estamos falando sobre o que mesmo? Dúvida. Pedro teve dúvida? Teve. Por que ele teve dúvida? Olha aí. Versículo de número 28. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és. Então é dúvida, não é? Se. É dúvida. Se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Se é o Senhor mesmo, eu quero andar igual o Senhor anda por cima da água. Se é o Senhor. Tem hora das lutas que nós duvidamos que Jesus está conosco. Tem hora que você pensa, o pastor me abandonou, a igreja me abandonou, os irmãos estão com a cara virada comigo, os irmão, fica na paz, fica tranquilo, é Deus te testando, é Deus te provando, na hora certa, a glória de Deus vai fazer uma reviravolta na tua vida, para que o nome do Senhor seja exaltado. Nei, que lebe deve calamandarebe calamasoreme. Aí o Pedro, deixa eu ir também. Aí o que Jesus fez? Versículo 29. E ele lhe disse. Jesus está mandando, vem, irmão. Vem. 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 O que Pedro fez? E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Aí o Pedro estava no barco. Pode descer, senhor? Pode. Pode mesmo? Eu não vou afundar, não? Não, pode vir, Pedro. Você não é corajoso, Pedro? Qualquer coisa você está arrancando a espada. Vai, rapaz. E não é que eu estou bom mesmo? O perigo está aí. Que quando Deus começa a nos usar, e nós tomamos a glória de Deus para nós. Se Deus te usar, ergue a mão para o céu e diz: eu estou aqui, Senhor. Eu sou pó, o Senhor é oleiro. Eu sou barro. O Senhor me amassa do jeito que o Senhor quer. Eu estou nas tuas mãos e tu faz o que tu queres da minha vida. É isso! Aí a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Pedro naquela hora andou, foi ter com Jesus. Ah, Jesus, como é gostoso! Eita, Jesus maravilhoso! Quando a bênção está na nossa vida, é uma beleza, né? Eita glória! Aleluia! Eita maravilha! Ó, geladeira lá em casa, meu filho, é picanha, é lombo, é medalhão, é só refrigerante de marca, é só Danone do chique. Estamos andando por cima das águas. Aí Deus fala: peraí, vou soprar um ventinho. Aí sai a carne, vai o chuchu. Sai a picanha, vai a abóbora. Sai o refrigerante, vem um suquinho de pacotinho que faz 10 litros. Aí nós começamos o quê? A reclamar. O Pedro estava, tá bom demais. Aí, João, aí, Tiago, ó, seus medrosos. E agora que é hora, né? Mas, sentindo o quê? Irmão, quando vem bênção para a nossa vida, vem vento. Você viu aqui, não veio bênção para Pedro? Mas junto com a bênção veio o quê? Um vento forte. Ah não, pastor, chega. Para com isso. Para com isso. Eu quero é bonança, eu quero é festejar. Calma. A Bíblia nos diz que Pedro, sentindo o vento forte, teve o quê?
Medo. E o medo, irmão, tem hora que faz cada coisa na vida da gente. Você começa a ver as coisas que não tem. Cai uma tampa de panela lá na cozinha de noite, aí você pôs ela de mau jeito na pia, você está no quarto dormindo, a tampa cai. O sangue de Jesus, que tem poder, sai da minha cozinha. E não tem inimigo, não tem demônio, ele não mora na sua casa, a casa é sua. O inimigo não mora na nossa casa, não. Quem mora lá é você, a casa é sua. Ele que tem que sair. Se ele chegar, ele tem que sair. Em nome de Jesus Cristo. Aí o Pedro, sentindo o vento forte, com medo, começou a ir para onde? Começou a afundar. Começou a afundar, irmãos. Está aqui em cima, de repente. Afundou. Foi afundando. Sabe o que é, irmãos? Isso aqui é gostoso. Pedro estava indo para onde? Encontro com Jesus. Para mim, de encontro com Jesus, eu tenho que olhar para ele. Quando Pedro falou, está indo, Jesus. Aí o vento soprou de cá, o vento soprou de cá. Ele tirou o olho da onde? De Jesus e começou a olhar para as lutas. Deus está dando uma resposta para uma pessoa aqui nessa noite. Não uma nem duas, mas tem algumas pessoas que o Espírito fala. Pare de olhar para a dificuldade. Olha para aquele que é maior do que a dificuldade. Ele vai resolver. Pastor, mas é porque o senhor não sabe. Eu estou diagnosticada com a enfermidade. Você viu que nessa noite Jesus já curou. E não tem enfermidade que ele não possa curar, que ele não possa sarar. Remande me convenebe ande quere malabassore me galamanas. Ele começou a ir para o fundo. Aí o que aconteceu? Ele o quê? Clamou. O que é clamar, irmãos? Você sabe o que é clamar? Bartimeu estava à beira do caminho clamando. O que ele estava fazendo? Gritando. Clamar é gritar. Em voz alta. O Pedro. Senhor! Salva-me! Uai, Pedro. Você não estava achando o bambambam? Você não estava achando a última bolacha do pacote, Pedro? Você não estava vendo seus outros companheiros aí? Tá lá, tchau, andando por cima d'água? E agora, Pedro? Senhor, porque o vento começou a soprar. O vento soprou forte. E eu deixei de olhar para o Senhor e olhei para o vento. Ai, meu Deus, é forte isso aqui, irmãos. Não olhe para o vento. Olhe para aquele que fez o vento. Olhe para aquele que chega para o vento e diz assim, ó, para! Vento, aquieta-te. Mar, acalma-te. E o vento tem que obedecer. Pare de olhar para as lutas. Pare de olhar para as dificuldades. Aí Jesus respondendo. Aí Jesus fez o quê? Versículo de número 31. E Jesus... Vem cá, Tony, vem cá, deixa a Bíblia aí. Vem cá. Olha o que Jesus fez. O que, Pedro? Você clama, Jesus, me salva. Pode gritar. Tchau. Jesus estendeu a mão, sobe. Jesus salvou, Jesus tirou do fundo. Deus nessa noite está começando uma nova história na tua vida e na tua casa. Receba nesta noite, em nome de Jesus.
Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena, por que duvidaste? Por que você está duvidando? Foi eu que te chamei. Foi eu que te escolhi. Tem alguém aqui que você está duvidando? Será que é Deus mesmo? Ou foi o pastor que... Oi, irmão. É Deus que te chamou. Deus bateu o olho em você e falou: ó, eu preciso de ti. Mas você não vai fazer desculpa como fez Moisés. Não, senhor, usa o Arão, porque eu sou um homem de língua pesada. E Deus chega para Moisés e fala: ô Moisés, eu não sou de mandar recado. Eu já falo com quem eu tenho que falar. Se fosse com Arão, eu falava com ele. Meu negócio é contigo. Deus manda te dizer, o negócio dele é contigo. Não adianta você querer apontar: não, é fulano, pastor, fulano, é fulano. Deus já escolheu você. E faça com amor. Faça com dedicação. Ah, pastor, mas só tem essa base. Não, tem outra base. Deus chega para Jeremias, capítulo 1 de Jeremias. Você vai profetizar. Ah, Senhor, sirvo por isso não. Sei profetizar não, eu sou uma criança. Não diga que tu és uma criança. Porque antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu já bati o olho e falei: esse é meu. Esse é meu. Então não queira fugir da responsabilidade que Deus está colocando na tua mão. Não duvide. Você viu aqui que Jesus falou para Pedro o quê? Homem de pequena fé. Por quê? Jesus foi uma pergunta. Na tua Bíblia aí está um ponto de interrogação. Isso. Jesus fazendo uma pergunta: por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. O vento vai acalmar. Irmão, pode profetizar para o seu irmão aí, ó. O vento vai acalmar. O vento vai acalmar. O vento vai acalmar. Meu Deus, não dá tempo, irmãos. Eu queria concluir essa mensagem, mas a hora já foi. Tem que celebrar a ceia. Teria o terceiro ponto, que é... Qual o outro que duvidou? Tomé. Jesus ressuscitou e subiu para Jerusalém e manifestou para os discípulos que estavam num lugar fechado. Jesus entrou e quem não estava no culto? Tomé. Está lá no capítulo de número 20, versículo 19 a 23 de João. Aí Jesus aparece: paz seja convosco, paz seja convosco. Aí eles: é o mestre, é ele, é a saudação dele. Só que o Tomé não estava no culto. Por isso que é ruim faltar de culto. O dia que a gente falta é o dia que Deus opera. Aí vai contar para você que Deus operou, vai mentir, porque eu não fui. Só porque eu não fui. Por isso que a gente tem que estar todo dia. Porque todo dia Deus tem uma coisa nova para a nossa vida. Deus falou para Moisés: Moisés, não guarda comida, porque todo dia de manhã eu tenho comida nova para você. Olha aí. Eu vou ler rapidinho aqui, irmãos. Às vezes passar uns 5 minutos, irmão, me perdoa. Mas eu não posso deixar de entregar isso aqui, que tem alguém que está precisando de ouvir. Eu vou só ler. Glória a Deus. Olha o que diz. João, capítulo 20, versículo 19, ao 23. Capítulo 19. Chegado, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, cerrado as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, tinham se ajuntado, chegou quem? As portas estavam o quê? Cerradas, as portas estavam trancadas. E quem entrou lá dentro? Ué, mas cadê a chave?
Jesus já estava no corpo glorificado. Aí o que acontece? Olha aí. E tinham, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e diz: Pai, seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhe, pois Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes pecados serão perdoados, e aqueles a quem tiverdes retidos, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava na onde? No culto com eles. Aí ele chega, os discípulos Pedro, João, Tiago, chega aí. Oh, você não sabe quem estava no culto ontem? Quem? Jesus. Ele morreu, faz 3 dias, 3 dias que ele morreu. Mas ele estava no culto. Ele chegou: Pai seja convosco, nós sentimos uma glória. Não. Eu só acredito vendo. Está cheio de crente Tomé na igreja. Ele só acredita se vê. Mas eu tenho que crer para ver. Se você não crer, você nunca vai ver milagre. Aí Jesus fala para ele assim, estou encerrando, irmãos. Disse-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor, mas ele disse: Se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma, eu vou crer. É o versículo 25. Agora, olha bem. Lá no versículo de número 27. Vamos 26. E 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles, aí o Tomé foi no culto. Hoje eu vou no culto. Estava com eles. Chegou Jesus, estando às portas, o quê? As portas fechadas, e ele entrava. Corpo glorificado. Aí, irmãos, veja aí. Jesus apresentou no meio deles e disse: Pai seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no lado. E não seja incrédulo, mas crente, duvidoso. Não duvida mais não. Põe a mão aqui para você ver. Tomé respondeu e disse: Senhor meu, Deus meu. Quer dizer, eu só criei depois que eu vi. E Paulo diz que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Aí a Bíblia diz, aí diz, Jesus fala no 29, disse-lhe Jesus: por que viste, Tomé, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Deixa eu perguntar aqui, quem viu Jesus? Quem viu Jesus aqui? 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 Agora, quem crê que Ele está com você? Quem crê que Ele está na tua vida? Fique de pé. Pai, em nome de Jesus. La mandaré, biacandare.